Bom dia! Tava sumida, né? Tem uns dias que a gente precisa ficar em off. Ontem fui fazer minha unha, achei um salão aqui da Adriana, brasileira também, muito legal. E eu falei, vou entrar aqui nesse salão. É Elas, o salão. E acabou que eu mandei no WhatsApp, na verdade, né? E quando eu percebi que ela era brasileira, eu falei, caraca, é aqui que eu vou. E onde eu fui lá fazer minha unha, ó, e fiz os meus pés também, que estavam terríveis. Mas hoje eu vim aqui não pra falar disso. Tô fazendo um estrogonofe. Vou ver se eu consigo fazer um igual lá do Brasil. Mas eu vim falar aqui porque me perguntaram no direct como eu quis vir pra Portugal, né? Quem é a Vanessa? Então aqui eu vou contar um pouquinho da minha história. Tenho 46 anos, sou de São Paulo, sou paulista. Morei com os meus pais até os 18 anos. Fiz faculdade de enfermagem em São Paulo, no Centro Universitário São Camilo. Minha avó e minha tia moravam em Santos. E meu pai sempre falou pra mim, filha, vai distribuir currículo em Santos e tal. E eu não queria, tá? Porque eu não gostava de praia. O negócio era interior, onde meu avô vivia, Bariri. Mas de tanto meu pai falar, ele falou, a qualidade de vida é melhor e tal. Eu falei, vou fazer o currículo e vou entregar. Pus o endereço da minha avó, entreguei em Santos. Deu 2 meses, 2 meses mais ou menos, eu fui chamada, fui fazer entrevista, fui fazer prova, passei no processo seletivo, me mudei para casa da minha avó. Depois eu acabei morando junto com o meu primeiro marido. Tá? No meu primeiro casamento eu tive os meus 3 filhos, o Felipe de 21 anos e o Pedro e o Lucas de 17 anos hoje, meus gêmeos. E aí acabei me separando. Foi um momento bem difícil da minha vida, né? Mas continuava trabalhando, nunca parei de trabalhar mesmo com a minha gestação gemelar, meus pais morando em São Paulo, me dando um apoio, tá? Minha mãe sempre me ajudou, meus pais sempre me ajudaram, meus irmãos, financeiramente e emocionalmente, tá? Veio a separação, veio o falecimento da minha tia, que é uma coisa que eu ainda não superei, apesar de fazer uns 15 anos, e veio o falecimento da minha avó materna também. Então foi tudo junto, cheguei no fundo do poço, fui à igreja, me entreguei ao Senhor e recomecei a minha vida. Recomecei inicialmente com o apoio 100% dos meus pais, porque aí eu, separada, não tinha dinheiro, foi um momento bem crítico, porque o pai deles sumiu, não me deu nenhum apoio, não me deu nem apoio financeiro, nada, nem apoio para os próprios filhos, né? Ele sumiu. E aí meus pais falaram, não, vamos recomeçar. Minha mãe queria que eu voltasse para casa dela, eu falei, não mãe, não vou voltar. A minha avó tinha falecido onde morava com a minha tia em Santos. Eu acabei morando no apartamento da minha avó e da minha tia, com os meus filhos. Eu já conhecia o Marcos, tá? Porque a gente trabalhava juntos no hospital. E o Marcos também foi casado. O Marcos tem um filho, o Lucas, de 19 anos, que está no Brasil. O Marcos era casado quando nós nos conhecemos, nós dois éramos casados. A gente trabalhava junto no hospital. E aí a situação para ele também não estava boa. Eu acabei me separando, né, como eu falei. Ele se separou também. E a gente começou um relacionamento. Foi, assim, uma bênção na minha vida, né? Foi um recomeço, literalmente, porque é uma postura de homem, né? Então, assim, quando você sai... Eu saí de um primeiro relacionamento com algumas dores, né? Por exemplo, você nunca vai encontrar outro homem. Que mulher com 3 filhos vai ter outro homem? E eu encontrei um homem que me assumisse, que foi falar com os meus pais, que me pediu em casamento, que casou comigo. Então, assim, foi uma postura de uma pessoa homem, que queria assumir o nome na certidão dos meus filhos, tá? Porque o pai deles não queria pagar pensão, e enfim, esse também é um outro tema que qualquer dia a gente volta, porque é tudo irregular, né? E ele falou, se não pagar não tem problema, tira o nome, que eu ponho o meu nome na certidão deles. Então, assim, conheci um homem de verdade, um homem que tem defeitos, sim, mas que as qualidades superam os defeitos. E aí nós casamos, a gente ficou um tempo juntos, morando juntos, nós casamos dia 24 de outubro, que agora a gente faz 11 anos de casado, e fomos morar na casa da minha avó. Aqui, como nós somos em 4, né, em 3 homens, então eu tenho que fazer bastante comida, porque as bocas são... Mas voltando, aí nós fomos morar na casa da minha avó, ficamos lá por um tempo. A gente não tinha condições de comprar um apartamento em Santos, porque Santos, o metro quadrado, é muito caro. E nós compramos o nosso apartamento na Praia Grande.
Tá na Praia Grande, nós somos muito felizes, nós fizemos nossa casinha planejada, tudo como a gente sempre quis. Meu filho Felipe foi entrar na faculdade. Quando ele entrou na faculdade, a faculdade é na cidade do pai, em Santos. Ele acabou optando por morar com o pai, porque ficava mais próximo, por comodidade mesmo, tá? Então ele acabou ficando com o pai e ficou nós quatro. Eu, Pedro, Lucas e o Marcos. Um dia, meu filho voltando da Smart Fit, 2 horas da tarde, um rapaz de bicicleta perseguiu o Lucas, com uma faca na mão. A sorte é que a minha vizinha viu, escoltou ele até em casa, porque senão sabe lá Deus. Pra roubar o quê? O tênis dele, que ele ganhou da minha irmã, laranja, lindo o tênis, mas o cara quis o tênis dele porque ele não levava nada pra academia. A partir desse momento deu um start, eu falei, não quero mais falar de Marcos, isso aqui pra mim não é vida, porque eu trabalhava em Santos e eles ficavam sozinhos em casa, né, os dois. E a mãe, ela não é só ir trabalhar, né? Ela é cuidar de todo o processo. Então eu tinha que deixar o almoço, eu tinha que cuidar deles o tempo inteiro, a volta da escola, eles voltavam de Uber da escola, porque eu e o Marcos a gente estava em Santos. Então isso é uma responsabilidade que ficou para mim, né? Uma, porque eu sou mãe, e outra, porque eles são meus filhos, né? Por mais que o Marcos assumiu a responsabilidade, o peso é meu. E tudo bem. Só que eu estava a 40 minutos de lá. Então se acontecesse alguma coisa, né? E quando nós fomos morar na Praia Grande, com 2 meses, o Felipe foi assaltado na praia, na Guilhermina. Levaram a bicicleta e o celular dele. Aquilo já me deixou de orelha em pé. Quando veio a faca, eu falei pro Marcos, eu não quero mais. Eu falei, eu quero ir embora. Ele falou, embora pra onde? Eu falei, eu não sei. Eu falei, mas eu quero ir embora desse país. Aí ele falou, migrar não é assim não, Vanessa. A gente tem que se planejar. Eu falei, então, vamos se planejar. E aí, o Marcos, ele é sempre muito estudioso, ele sempre vai atrás, ele quer saber. Ele começou a estudar Portugal, as leis. Primeiro a gente viu qual que é o país teoricamente mais fácil pra gente entrar. Portugal. Então é por lá que a gente vai começar, porque a gente não tem condições de ir pros outros, né? Que a Espanha ainda não tinha aberto. Começamos. Ele começou a estudar, ele, tá? Eu não estudava, porque o que eu fiz? O Marcos trabalhava, a gente tinha a nossa empresa no Brasil de cuidadores. Eu falei pra ele, você se dedica a isso e eu vou trabalhar muito pra gente juntar o dinheiro. Como ele gosta dessas coisas, ele falou, tá bom, foi uma parceria nossa. Então, eu trabalhei em 3 empregos. Eles me ajudaram em casa, né? Então, tem dia que eu saía às 6 horas de casa, eu chegava a 1 hora da manhã, porque eu trabalhava no hospital à noite, no horário das 6 até a meia-noite, até chegar em casa, até dormir, até tomar banho. Tinha dias que eu nem via meus filhos. Bom, isso é um outro momento. A gente foi nessa luta, acho que uns 2 anos, de trabalhar, mas eu sempre fui um trabalho administrativo, então eu trabalhava bastante, mas de forma mesmo administrativa. Aí teve uma época que eu peguei um home care para fazer visita, então aí o Marco sempre me levou, porque os bairros são meio ruins, né, para ir sozinho, e aí eu ficava até estacionar, eu perdia muito tempo, porque você tem que estacionar, descer na casa, fazer a visita, e eu tinha às vezes 50 pacientes para fazer, então tinha que ser rápido. Inclusive, uma das vezes, a nossa primeira consultoria com a Carol foi fazendo uma visita de home care. E a Carol falou pra mim, nossa, eu vejo que vocês são trabalhadores. Eu me lembro, tava ela e o Leandro. Eu falei, sim, nós estamos na rua trabalhando. E aí nós juntamos dinheiro, e o Marcos pesquisando, e o Marcos chegou pra mim e falou assim, olha, eu vi 2 assessorias. Uma assessoria era para um rapaz que levava a gente pra Ilha da Madeira, mais para homens, né? Pedreiro, assim, eu falei pra ele, como que eu vou fazer isso? Né? Eu posso ser no hotel, mas eu não acredito que eu vá conseguir, vou ser bem franca, né? Na obra, eu nunca trabalhei em obra, não sei se eu tenho força para isso. Então era mais empregos voltados para homem, né? E olha como eu gosto dessa blusa, minha mãe que me deu, porque ela é presa, ó. Legal, né? Não achei outra assim. E eu falei, o Marcos ia primeiro, depois eu ia com as crianças. Aí eu falei, ai não tô gostando disso. Tu vai chegar lá e se for um golpe, tu vai ficar onde? Na Ilha da Madeira, que é uma ilha mesmo, só consegue sair de lá de avião. Eu falei, não quero isso não na minha vida. Falei, eu fui pra Carol. Quando eu olhei a Carol, eu falei pra ele, me conectei. Falei, eu quero essa mulher. Quero essa mulher. Porque ela é guerreira, igual a mim. Aí ele falou, bom, então vamos marcar. E aí a gente começou todo o processo com a Carol, com o Leandro, com o grupo, enfim. E assim, não me arrependo em nada do que eu fiz, em nada da minha vida eu não me arrependo.
Hoje estamos aqui em Portugal, na nossa casinha maravilhosa. Quando nós chegamos, a gente já veio com a documentação, né? Com o NIF. O NIS a gente também tirou do Brasil. Chegamos aqui já com o transfer. A nossa casa locada, com contrato nas finanças. E assim, numa cidade que eu não tenho o que falar, pelo contrário, parece que eu já moro aqui há anos, né? Então, Figueira, pra mim, é meu coração. A gente foi pra Espanha recente e eu falei pro Marcos, falei, ai, quero minha Figueira. Porque lá é muito movimentado, muito agitado, você sai um negócio, falei, cadê meus velhinhos de Figueira? Falei, não quero isso aqui não, falei, quero voltar pra Figueira. É lindo Espanha, tá? Mas eu falo que eu sou velha. Eu gosto disso aqui, ó. Dormir com o passarinho, não ter ninguém na porta. E é engraçado que os meus filhos são iguais. Né? Assim, a gente vai, a gente passeia, mas eu quero voltar pro meu conforto, que é a minha casinha. Então, assim, tranquilo, sem agitação, sem perigo, sem estresse. Os vizinhos colaboram, não tenho o que falar. O seu Antônio aqui embaixo é joia. A dona Laura, que é tipo uma síndica, né, aqui, que a síndica é contratada, mas ela é responsável pelo prédio, cuida das plantas. Assim, não tem o que falar, nada. Assim, foi perfeito. Foi perfeito a assessoria do início ao fim. E, como Deus sabe dos nossos desejos, eu sempre orei muito para que eu fosse parte da equipe da Carol, porque eu me identifico mesmo com ela, com a família, com o projeto, com as dores. Aí a Carol acabou nos abençoando, em várias situações ela nos abençoou, né? E ela chamou a gente para fazer parte do consultor Pro, né? Ela falou, eu vejo em vocês um potencial enorme, eu vejo em você e o Marcos e eu quero vocês para mim. Vocês aceitam? Falei, caraca, é Deus agindo. Falei, lógico que a gente aceita, né? E hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos em Figueira, nesse processo de imigração que não é fácil, ele é dolorido, porém ele é necessário, né? E todo mundo que a gente conversa é seguro humano, que depois de um ano as coisas deslancham. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos empenhados, nós estamos com vontade. A Carol é uma dose de ânimo para todos nós, porque ela tem visão, né? Agora tá vindo com a Voar Mais pelo meu AP, com essa franquia, essa parceria nova. Então, essa é a minha história, né? É grande, é dolorida, mas é uma história de mulher que se superou, que tem um apoio familiar, né? Que encontrei um homem certo para mim. Não somos perfeitos, eu não sou perfeita, Marcos não é perfeito, meus filhos não são perfeitos, porém os nossos defeitos se fazem uma família forte. E para quem perguntou quem era a Vanessa, né? Da onde eu vim, da onde eu surgi, quem é essa menina aí, né? Quem é essa mulher que corre, né? A corrida na minha vida, ela veio por um momento de estresse no Brasil, porque eu tô com 46, vocês sabem que a mulher entra na parte do climatério. Eu sempre fui um pouquinho acima do peso, só que eu consegui emagrecer. Com o climatério eu não consegui emagrecer. E eu precisava fazer uma atividade física, eu não podia gastar dinheiro. Eu falei, meu Deus, então ou caminho ou pulo, porque eu não podia gastar dinheiro, né, naquele momento, porque a gente tinha um projeto de vida, um foco que era vir pra cá. E aí eu acabei falei, não vou corrida. E aí eu fiz um projeto gratuito no Brasil para aprender a correr, né? E comecei a correr, me apaixonei pela corrida, é um momento meu, um momento que eu não penso em nada, um momento que eu só penso nos quilômetros que eu tenho que fazer e é muito bom. Então daí que veio o amor à corrida. Marcos, quando eu conheci ele, corria, tá? Não o acompanhava naquela época, porque meus filhos pequeno, e eu fui uma mãe extremamente cautelosa. Até mesmo por todo o processo, né, de estar sozinha, né, porque você é mãe e pai, e aí algumas pessoas têm dificuldade em entender isso, porque eles eram pequenos, quando eu me separei, meus gêmeos tinham 4 anos e o Fê tinha 8, né. Então é complicado, né? Toda separação existe um trauma, e aí você tem que lidar com esse trauma, as crianças demoram um pouco, mas não tem problema. Mas eu fui realmente uma mãe, e sou até hoje, muito zelosa. Tem seus prós, tem seus benefícios, né? Mas a gente nunca faz pra errar, sempre faz pra acertar. Mas tô mudando a minha mente, tô abrindo e tal, pra gente poder se adequar, né? O Fê, que está no Brasil, ele me ensina muito, né? Até em questão de faculdade, de curso, ele fala, mãe, isso foi na sua época, hoje em dia a gente tem outras opções, e a gente aprende, eu e o Marcos, tá sempre com a mente mais aberta,
né? Porque a nossa educação ela foi outra, né? Eu entendia meu pai com o olhar. Se eu não fizesse algo que desagradasse, só com o olhar ele falava, Vanessa, e se não, já sabe. Então, hoje em dia não. O pai não pode nem olhar que o filho já... Então é uma outra educação, né? Que aí você repassa a educação que você teve. Só que você tá num mundo mais moderno, eles entendem de tudo, a internet é aberta, você acaba sendo um pouco mais flexível em algumas situações. Tem situações que eu não sou flexível, tá? Mas como eu disse, não sou perfeita. Mas eu fui rígida com eles, porque eu fui sozinha. E, e é isso. Essa é a Vanessa. Se tiverem mais dúvidas, perguntem, a gente vai esclarecendo. E esse é o nosso novo projeto. Nós estamos no meu AP, no grupo meu AP, né, fazendo parte da assessoria, fazendo parte, nós somos gerentes comerciais do meu AP. E espero que a gente se conecte mais vezes. Vou me policiar para estar mais no Instagram, no grupo de mulheres, no encontro que a gente teve no domingo. A Sol me ensinou que eu não posso olhar para a câmera para gravar. Eu tenho que olhar ali para, quer dizer, eu tenho que olhar para a câmera, não posso olhar para mim, né? Porque senão a gente fica achando nossos detalhes, nossos erros. Então eu tô aprendendo, sou uma mulher extremamente tímida, né? Extremamente reservada. A vida me fez assim, então tudo bem, é um direito que eu tenho, mas eu sei também que eu tenho que melhorar, né? Eu tive 2 chefes no Brasil, eu tive várias chefes, né? Mas todas muito especiais, que eu levo comigo no coração com muita gratidão, tá? Mas teve 2 que falaram assim pra mim: quem não é visto, quem não aparece, não é visto. E quem não é visto, não consegue coisas melhores. E eu falava, olha, eu prefiro que vocês sejam vistas e eu fico aqui quietinha, porque eu faço, eu executo, mas eu não quero aplausos, porque não é da minha, né? Pra vocês terem ideia, eu nunca fui numa formatura, porque eu morro de vergonha de subir num palco. Você entendeu? Pra mim isso é... Com o passar do tempo, eu fiz apresentações, né? Eu melhorei muito. Só de estar aqui já é uma melhora, tá? Eu melhorei muito. Mas é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu prefiro fazer sem falar. Eu não preciso de aplausos, porque o meu retorno, ele vem de Deus. Essa é a Vanessa, né? Então é isso. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, saberem mais, vão perguntando e eu vou respondendo. Vou dar continuidade no meu estrogonofe, tá? Então o que eu fiz no estrogonofe? Cortei o peito de frango. Eu cortei 2 bandejinhas porque aqui, né? São homens que comem bastante. Vou pôr agora alho, vou pôr cebola, vou refogar. Eu ponho um pouquinho de ketchup e um pouquinho de mostarda para dar um gostinho no frango, porque ele não estava temperado, tá? Eu não temperei ele ontem. Deixo ele um pouquinho na panela, ele cozinha, dá uma curtida ali na mostarda e no ketchup. E depois eu ponho o creme de leite, que aqui é a nata, né, que eu comprei. Falamos de vários assuntos, mas isso é a mulher, né? E tudo bem. Então eu vou dar continuidade aqui no nosso estrogonofe e depois eu mostro pra vocês no final, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? O frango fica picadinho, aí eu pus cebola, pus alho, pus um pouco de ketchup, pus um pouco de sal, lógico, né? E um pouquinho de mostarda. Aí cozinhou o frango, agora eu deixo ele descansando. E aí eu vou colocar a nata. Essa aqui foi uma das que eu achei, tá? Como o Lucas, ele é intolerante à lactose, eu já comprei sem lactose. Eu vou colocar. No Brasil, geralmente eu colocava uma caixinha era o suficiente. Mas, se não for, a gente tem outra caixinha aqui, ó. E aí eu já mostro pra vocês como vai ficar o resultado desse nosso estrogonofe à la portuguesa. Coloquei uma caixinha de creme de leite, tá vendo, ó? É o suficiente. Tá bem molhadinho, ó. Ai, perdão. Tá bem molhadinho, ó. Tá ótimo. Agora, só comer.